Olá pessoal, eu sou o professor Robson Silva trazendo para você a resolução de mais uma questão da prova da UES. A questão da vez é a questão de número 39 da primeira fase da prova de 2025.1. É isso mesmo, já estou começando com você a segunda prova do vestibular da UES, beleza? Mas antes de a gente continuar, para que a gente possa prosseguir, continuar ainda mais colocando vídeos de resolução aqui no canal, faço para você apenas um pedido. Dá uma curtida aí no vídeo e se ainda não está inscrito, se inscreva e marque o sininho aí também para receber a notificação de cada videoaula que for colocada aqui no canal, beleza? Então, sem mais delongas, vamos iniciar uma nova prova. A questão 39 diz o seguinte: no prisma de reflexão total constituído de um material transparente e isotrópico, em que a seção principal é formada por um triângulo retângulo isósceles de hipotenusa com comprimento L. Um raio de luz incide perpendicularmente na face associada à hipotenusa e emerge dessa face ao longo de uma direção paralela à do raio incidente, resultando em um desvio de 180 graus. Esse efeito ocorre em virtude de duas reflexões internas totais dentro do prisma, em cada uma das faces associadas aos catetos. Assim, é correto afirmar que a soma das distâncias percorridas pelo raio de luz no interior do prisma aqui é uma questão bem tranquila. Mas, Robson, tranquila realmente gente, pode ficar tranquilo, a prova da UES primeira fase foi até de boa, essa de 2025.1. O que nós vamos observar logo aqui? E na questão ele fala que um triângulo retângulo isósceles. Então, se ele é um triângulo retângulo isósceles, significa dizer que esse cara, eu vou dizer que é o ângulo de 90, e a medida desse lado aqui, obviamente, tem que ser igual a essa aqui, os catetos são iguais. E aqui é exatamente onde está a hipotenusa. Que na questão, ele garantiu que a hipotenusa ela tem um comprimento de medida L. Aí o que nós vamos observar agora? Tá aqui o comprimento que ele falou que era L, antes de mais nada. Aí agora ele fala que um raio de luz vai incidir de forma perpendicularmente à hipotenusa. E aí depois, esse raio ele vai sofrer reflexões internas. E aí ele vai sair novamente de forma a ficar um ângulo de 180 graus em relação ao raio incidente. Isso significa dizer que se o raio de luz, gente, ele está entrando exatamente por esse lado aqui, ó, que é exatamente a nossa hipotenusa, então ele está garantindo pra gente que ele também vai sair por aqui, ó. E aí o que vai acontecer com esse raio lá dentro? Esse raio de luz vai sofrer reflexão, então ele vai bater numa ponta, depois na outra extremidade, até que ele saia exatamente por aqui. E aqui, como ele sofre essas reflexões, o que vai acontecer? Primeiramente, os ângulos. A resposta da questão está tudo em cima dos ângulos, por incrível que possa parecer. Esse aqui é o ângulo de 90 graus. Esse aqui, gente, é um ângulo de 90. E a gente sabe que lá pela ideia da refração, que quando o raio de luz ele incide formando um ângulo de 90, ele vai refratar também com um ângulo de 90. Isso ambos em relação à superfície. Então, significa dizer que aqui também vai ser um ângulo de 90. Do mesmo jeito, lá do outro lado, ó, ele vai incidir entrando 90 e vai sair também com 90. Aí o que nós vamos observar? O ângulo interno, como o triângulo ele é um retângulo e isósceles, então significa dizer que a medida dos ângulos internos, salvo o ângulo reto, que é o ângulo de 90 graus, esses dois caras vão ter que medir 45 graus. Então aqui também vai ser 45 graus. Aí o que vai acontecer agora? Se eu tenho que o ângulo aqui é 45 graus e eu tenho que aqui é um ângulo de 90, então aqui, gente, só pode ser quanto? 45 graus também. Da mesma forma lá do outro lado. Aqui também vai ter que ser igual ao ângulo de 45 graus. Aí agora o que vai acontecer? Se esse segmento aqui ele está em frente ao ângulo de 90, que esse outro lado aqui desse triângulo menor que a gente fez aqui, ele também vai estar em frente a um ângulo de 45 graus, o que significa dizer que ele vai ter a mesma medida. Então, se eu chamar esse cara de X, esse aqui também vai ser X. Aí, o que vai acontecer agora? Esse aqui eu não faço a mínima ideia ainda quanto é. Então vamos chamar de Y, mas de forma análoga do outro lado a gente também sabe que vai ter que ter X. Então, porque esse cara também é
x. E aqui, gente, como a gente chamou lá em cima que era y, então aqui também vale y. Mas na questão ele falou pra gente que esse cara aqui todinho, ó, que é o tamanho da hipotenusa, ele vale L. Então significa dizer o quê? Que x mais y mais x, isso tudo é L. E o que a questão queria saber? Não é exatamente a soma das distâncias percorrida pela luz no interior do prisma? Ou seja, é o x daqui com y com x, então a nossa resposta quem é? É o L. Logo, nosso item correto só pode ser o item C, de criatura divina da humanidade. Beleza aí, gente? Então, pessoal, nada melhor do que começar a resolução da prova da UES de 2025.1 exatamente com a questão da primeira fase, uma questão tranquila como era essa aí. Então, desde já, gente, um forte abraço para você. Espero que tenha gostado e que tenha ajudado ainda mais essa resolução da questão. Fica com Deus, beijo no coração e até a próxima videoaula, se Deus quiser. Tchau, tchau, gente. Fui!